Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria, está iniciando o seu programa Fonte de Fé, programa este que tem como propósito nos fazer refletir na mensagem da Palavra de Deus, nos fazer crescer ainda mais, nos fortalecendo com a fé em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus pela sua presença, pela sua participação, pela sua audiência, pela sua interação com toda a programação da Rede Brasil, que tem sido uma bênção de Deus para todos nós. De modo que sempre lembramos que você pode continuar ser um canal de bênção para outras vidas. Sempre esteja compartilhando os links dos programas, principalmente por meio das redes sociais da nossa igreja, tanto os canais no YouTube, para que possa mais vidas ser abençoadas para a glória de Deus. E nesta oportunidade, tomando como referência o Salmo de número 73 e o verso de número 28, nós queremos lhe convidar para meditar sobre o seguinte tema: resultado de quem se aproxima de Deus. Leiamos o que diz o texto sagrado. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Palavras ditas, declaradas pelo salmista Asaf, que sabemos ter sido um homem piedoso, servo, fiel e dedicado ao trabalho de Deus. Nós sabemos que o livro dos Salmos são composições cujo propósito é adorar a Deus, proclamar as suas virtudes e, sobretudo, destacar a necessidade de reverenciá-lo e de adorá-lo. Muito embora sejam composições, ou seja, são hinos que eram utilizados na adoração, tanto pública como individual, mas também tem como propósito ensinar, na medida em que se cantava, na medida em que se recitava estes salmos, isso provocava reflexão e ensinamento, para que as mensagens, as orientações e exortações divinas ficassem contidas, fixas na mente de todo servo dele. O número 73 do Salmo, ou o Salmo de número 73, é o relato de uma experiência marcante vivida por este salmista, o servo do Senhor chamado Asaf, que apesar da sua piedade, apesar da sua espiritualidade, como sempre tenho dito, era um homem comum a qualquer outro, cujos pés também eram de barro. E no momento de dificuldade, de aflição, depois de um sério tratamento espiritual, ele faz menção a algo que é extremamente importante e que, como já dissemos, é o propósito da nossa reflexão, destacar resultado ou o que traz a atitude de se aproximar a Deus. Quando nós analisamos o texto sagrado, partindo do Salmo 73, o verso de número 28, quando nós pensamos sobre aproximar, este verbo tem como propósito trazer a seguinte lembrança: tornar-se próximo, é avizinhar-se, é permitir proximidade, é trazer para mais perto, diminuir a distância. Então, quando dentro do dicionário da língua portuguesa nós encontramos o verbo aproximar, está falando da atitude de se tornar próximo, de se avizinhar, de diminuir a distância. É o que este termo quer trazer para nós como significado. E quando o texto diz que nós devemos nos aproximar de Deus e que isto é bom, ora, logo nós precisamos aqui destacar uma verdade que é importante. É que o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus acessível, já que quando o salmista diz que é bom se aproximar dEle, ele está mencionando de que isto é possível, de que Deus ele é acessível. E eu fico maravilhado com esta verdade, e eu acredito que você também. É que o nosso Deus, apesar da sua grandiosidade, da sua majestade, da sua grandeza, Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus pessoal. A propósito, veja aí na sua Bíblia, por favor, quando lemos em Deuteronômio, capítulo de número 4, quando Moisés está relembrando as ordens expressas direcionadas à nação de Israel,
ele faz um destaque a respeito desta virtude que é diferencial das divindades conhecidas de sua época. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, ele diz o seguinte, capítulo 6, versículo de número, ou seja, capítulo 4, isto mesmo, versículos 6 e 7, desculpem-me. Guardai-o, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. O versículo 7 diz assim, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Veja que o texto é claro em dizer que Moisés está comparando, mostrando um destaque, um diferencial entre o Deus adorado por Israel, o Deus verdadeiro, e as demais divindades. Porque as divindades, elas não se posicionam no que diz respeito a questões pessoais, não é uma divindade pessoal. Estou querendo destacar o seguinte, que as divindades pagãs, se você analisar a história da religião, você vai perceber que essas divindades, elas não têm interesse de relacionar-se com aqueles que o adoram. Geralmente esse caminho é unilateral, o adorador que se aproxima da sua divindade através daquilo que é direcionado como sendo a sua adoração. Mas não existe reciprocidade, é simplesmente um lado. Mas quando nós analisamos o texto sagrado, a Bíblia, Deus é totalmente diferente. Você há de lembrar naquele momento decisivo da história da nação, em que havia um sincretismo religioso por parte dos israelitas, no período em que Elias era profeta em Israel. Quando nós analisamos o texto de 1 Reis, capítulo de número 18, quando há uma necessidade de se entender de que só existe um Deus verdadeiro e que este deve ser adorado, Elias convoca um desafio para os profetas de Baal e os profetas de Azera. E o desafio você conhece muito bem qual é. Era fazer com que estes apresentassem suas ofertas, respectivamente, cada um aos seus deuses, à sua divindade, e aquele que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro. E Elias pediu para que eles tivessem a prioridade, para que eles fizessem os seus rituais, para ver se realmente Baal ou Astarote responderia. E a Bíblia nos diz que por um tempo extenso eles estiveram invocando as suas divindades, mas estas não responderam, a ponto de Elias usar até de uma certa ironia, dizendo para eles, falem mais alto, talvez ele esteja de férias e por isso não está vos ouvindo. Mas quando chega o momento de Elias invocar ao Deus verdadeiro, em que ele restaura o altar com as 12 pedras representando cada tribo de Israel, quando ele coloca a sua oferta sobre o altar e pede para que esta oferta seja molhada e ao redor fique água também, para não restar dúvida de que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, ele faz uma oração concisa, objetiva, curta e poderosa. E em resposta à sua oração e à sua adoração, Deus manda fogo consumindo o holocausto que estava sobre o altar. E todos tiveram que reconhecer dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Deus ficou conhecido como o Deus que responde por meio de fogo. Veja, Elias buscando a Deus, se aproximando de Deus e Deus mandando resposta. Que Deus maravilhoso. Diante dessa verdade, se justifica então lermos textos da Bíblia que mostram a necessidade de buscarmos ao Senhor. Isaías capítulo 55, versículo de número 6, aquele texto clássico, está escrito o profeta sendo usado por Deus dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja que há um incentivo para os servos de Deus buscá-lo, se aproximar dele, porque existe essa reciprocidade. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 8, está escrito, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Veja que há essa reciprocidade. Quando escreve aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, o escritor sagrado diz
que nós devemos crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Veja que existe essa interação, porque Deus é pessoal. Ele não está distante de nós, Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus pessoal. Louvado seja Deus para todo sempre. A primeira verdade, portanto, diante da afirmação do salmista, quando ele diz que é bom se aproximar de Deus, é porque Deus é pessoal. Deus está à nossa disposição. Ele é acessível. Não existe barreiras em Cristo para se aproximar de Deus. A barreira já foi desfeita. Quando escreveu aos Efésios, veja aí, capítulo de número 2, versículo 18, abra a sua Bíblia e acompanhe esses textos que estaremos lendo também. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 18, nós encontramos o apóstolo dizendo o seguinte, Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que coisa tremenda. Por meio de Cristo, por ele, nós encontramos o texto nos dizendo que temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ainda na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 12, o escritor, o apóstolo Paulo, diz o seguinte, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Veja a reafirmação de que temos acesso. Ora, por meio de Cristo Jesus, o acesso está livre, ele é pavimentado, não tem barreira, não tem obstrução. A barreira que outrora existia, aquilo que Isaías 59, 1 e 2 diz, as iniquidades fazem separação entre Deus e os homens, em Cristo essa barreira foi desfeita. Por meio da nossa identificação, por meio de Cristo, isso nos dá acesso. Você sabe o que é ter acesso direto ao trono da graça? Eu estou falando de homens mortais, limitados, cheios de inquietações, mas que por meio de Cristo temos acesso, temos liberdade. E uma das expressões mais belas que eu acredito, que eu entendo que nós fazemos em oração é quando dobramos os nossos joelhos, quando estamos num momento de oração, seja sentado, em razão talvez de alguma dificuldade física, mas é quando nós dizemos assim, Senhor, estamos entrando ou estou na Tua presença. Você sabe o que é isso? Você sabe que dependendo das autoridades civis, sociais que tens aí, que temos na nossa nação, você tem que agendar, você tem que ter um mediador, você tem que ter alguém que possa fazer esse agendamento, caso você não tenha uma patente ou uma influência social que lhe permita essa aproximação. Mas o Deus do universo, Ele nos dá livre acesso por meio de Cristo Jesus, independente do horário, independente do dia, independente da nossa condição financeira, independente de qualquer coisa. Por meio de Cristo, nós temos livre acesso. Isso é tão surpreendente que o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, veja aí na sua Bíblia, ele reafirma esta verdade, Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja que o texto é claro em nos dizer de que o acesso está aberto. Não há mais protocolo. Em Cristo nós temos liberdade, temos ousadia, temos intrepidez. Antes, nós, sem Cristo, tínhamos medo de nos aproximarmos. Na verdade, nos esbarrávamos em uma barreira. Mas agora, no lugar de correr de Deus, nós corremos para Deus. Isso é lindo, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus acessível. É possível se aproximar dele. E a pergunta é, quanto você está perto de Deus?
Qual é o grau de aproximação? Você está pertinho dele a ponto de sentir a sua presença, de ouvir a sua voz? Ora, às vezes tem pessoas que se gabam, não é, em razão de estar perto de pessoas importantes, seja na área social, na área religiosa, empresarial, mas a pessoa mais importante de quem nós precisamos estar bem pertinho é a pessoa de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E é importante destacarmos esta verdade, mas observe que a nossa intenção é refletirmos sobre a verdade de que quando nós nos aproximamos dele, algumas coisas acontecem. Resultado ou resultados de quem se aproxima de Deus. Primeiro, partindo do Salmo 73, quando nós nos aproximamos de Deus, as nossas dúvidas, elas são dissipadas. Eu vou repetir. As nossas dúvidas, elas são dissipadas. Lembremos-nos que o Salmo 73 é um momento decisivo, marcante, de provação, de angústia, de dificuldade que Asaf estava enfrentando. Ora, porque crente enfrenta luta, crente fiel enfrenta dificuldades. Quando nós analisamos o Salmo 73, Asaf estava no que posso utilizar a expressão emprestada do apóstolo Paulo lá em Efésios 6, num dia mau. É aquele dia que parece que tudo conspira contra a pessoa. Parece que está tudo indo de mal a pior. Eu não sei se você já experimentou isso. Não sei se você já vivenciou esta realidade. É possível que enquanto estou aqui transmitindo esta mensagem, isso você esteja se identificando porque está vivenciando isso, talvez hoje, esta semana, este mês, em que parece que tudo conspirou, era o que Asaf estava enfrentando. Porque ele começou a comparar as suas dificuldades, as suas lutas, com aqueles que estavam à sua volta, a ponto dele dizer, comparando-se com ímpios, pessoas que não temiam a Deus, que parecia ser uma perda de tempo servir a Deus, a ponto dele dizer que era em vão lavar as mãos na inocência. É como se Asaf estivesse dizendo, não vale a pena ser fiel, porque quando ele comparou-se ao vizinho da esquerda, ao vizinho da direita, que não eram crentes, que não serviam a Deus, parecia que eles viviam uma vida regalada, sem nenhum problema, não precisava pagar nem plano de saúde, porque nenhuma dor de cabeça sequer tinham. Prosperidade material, aparentemente tudo bem, e quando ele olhava para a sua vida, para a sua realidade, ele começou a sentir uma angústia tão grande, a ponto dele dizer de que sentiu inveja. Veja que situação. Ele começou a sentir inveja dos que estavam à sua volta. Ele disse que a angústia era tão forte que ele sentia como se fossem picadas nos seus rins, uma dor insuportável. Ele estava angustiado, a ponto dele mesmo dar testemunho dizendo que faltou pouquíssimo para que os seus pés se desviassem. Até que ele tomou uma decisão. Entrou no santuário. Enquanto ele estava olhando para fora, para as circunstâncias, isso foi angustiando, isso foi tirando o prazer, isso foi tirando a sua alegria. Mas quando ele entrou no santuário, o texto diz, versículo 16 e versículo 17, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Se está no verso 17, então entendi eu o fim deles. Veja que quando ele se aproximou de Deus, quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele se aproximou do Senhor, ainda que coração angustiado, ainda que perturbado pela circunstância, mas o fato dele ter tomado a decisão de não correr de Deus, mas correr para Deus, a sua mente se abriu. Ele entendeu o fim dos que não servem verdadeiramente a Deus. É como se ele estivesse dizendo, agora eu entendo. Quando olhou para a prosperidade do ímpio, ele percebeu que o ímpio só tem isto. Mas no dia que a sua renda acabar, no dia que a sua prosperidade deixar de existir, ele perde o prazer de viver, porque a vida se fundamenta somente nisto. Quando se perde a saúde, naturalmente se perde o prazer de continuar vivendo. Mas ele tinha o que era mais importante, ele viu que tinha o que era mais precioso, que era a presença de Deus em sua vida. Quando se aproximou do Senhor, a sua mente se abriu, as suas dúvidas foram dissipadas. Perceba, portanto, amado irmão,
que aproximar-se de Deus traz para nós essa dissipação de toda e qualquer dúvida que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Mas seguindo a leitura do Salmo 73, além de termos as dúvidas dissipadas, podemos desfrutar de um reconhecimento das bênçãos do Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus, há um reconhecimento do favor divino em relação a nós. Ora, e se há um reconhecimento, naturalmente isso gera um sentimento de gratidão, que era o contrário do que Asaf estava vivenciando no início do seu relato do Salmo 73. Observe que quando lemos o Salmo 73, o verso 23, ele reconhece que Deus estava o segurando pela mão direita. Isso está no Salmo 73, o verso de número 23. Ele diz: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Sabe o que isso significa? É ele reconhecendo, dizendo: ah, Senhor, eu estou de pé porque o Senhor tem me segurado. Eu estou de pé porque o Senhor me tem sustentado. Eu estou de pé porque o Senhor tem me fortalecido. Veja que o aproximar-se de Deus fez ele reconhecer de que ele só estava vivo, só estava de pé, porque a mão de Deus o estava sustentando. Foi gerando nele o sentimento de gratidão, de entender de que ele depende totalmente e exclusivamente de Deus. Veja que quando se distancia de Deus, esse sentimento se perde. É o contrário. Quando as pessoas deixam de estar pertinho de Deus, ora, naturalmente, elas se sentem autossuficientes. Elas esquecem-se das misericórdias, das bondades de Deus em relação à sua vida. Mas quando nós nos aproximamos, este reconhecimento é evidente. Ele disse: seguraste-me com a tua mão direita. No verso 24, ele diz: guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Veja que ele está dizendo que Deus o guiará, o direcionará. Veja que ele está reconhecendo que Deus não apenas sustenta, mantém, mas preserva, dirige, conduz. Ora, e se Deus dirige os nossos passos, vai dar certo, ainda que o trajeto pareça tortuoso, ainda que aparentemente parece que há uma contradição entre aquilo que Deus prometeu e o caminho que Ele nos faz percorrer. Geralmente acontece isto porque Deus vai além da razão, Deus está acima da razão. Ainda que Ele haja dentro de uma racionalidade, mas Ele pode agir acima da razão. E quando isso acontece, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos crer. E finalizo lembrando o que está no verso de número 26. Ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Veja que ele está reconhecendo que Deus é a fortaleza e o bem maior que ele possui, é a minha herança. Ainda que o seu corpo se abale, ainda que a sua saúde fragilize, ainda que alguns sentimentos venham perturbá-lo, mas ele está dizendo: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é onde eu me refugio, é onde eu estou acobertado, é onde eu estou seguro, e Deus é a minha herança. E ele finaliza mostrando a sua esperança futura, como já lemos no final do verso 24: pois me receberás em glória. Quando nós nos aproximamos de Deus, temos esse reconhecimento, a conscientização e o tratamento de Deus para que nós sigamos firmes, servindo a Ele com alegria. De modo que, se você está sendo tentado, bombardeado pelas circunstâncias de se distanciar de Deus, reveja esta atitude, reveja este comportamento. Isto não é saudável, isso não é bom para você. Pelo contrário, repito, no lugar de você correr de Deus, corra para Deus neste momento. E fazemos isto por meio da oração. Façamos isto nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder, Deus eterno, nós queremos primeiramente te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo que tu és para nós, Senhor, pela tua natureza, pela tua misericórdia, pelo teu caráter, em nos permitir nos aproximarmos de ti, em termos esta condição por meio do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que prazer poder estar
na Tua presença, caminhar na Tua presença, viver no centro da Tua vontade, no centro da Tua presença. Continua ajudando o Teu povo, aqueles que Te servem, aqueles que eventualmente estão enfrentando problemas, adversidades, estão sendo tentados, ó Deus, a se distanciarem de Ti, mas Tu és poderoso, que por meio desta palavra haja restauração, haja renovação, assim como fizeste com Asaf, Senhor, que estes possam buscar a Tua presença, se aproximarem de Ti, para desfrutar da bênção espiritual que Tu tens em abundância para cada um de nós. Assim nós Te pedimos, mas sobretudo Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, que alegria. Nós estamos felizes pela sua participação, pela sua interação. O programa Fonte de Fé está concluindo, mas a programação da Rede Brasil se estende e você continuará sendo abençoado pela graça de Deus. Mas lhe convidamos até o próximo programa Fonte de Fé, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.